Oi pessoal, vamos então hoje no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o meu trabalho com a radiestesia. Então, por que eu decidi focar no trato do campo emocional? Porque todos nós sabemos, né, que quando o nosso emocional não tá bem, a nossa vida vira uma bagunça, vira um caos, a gente não consegue dormir, a gente não consegue se relacionar direito, vem uma série de dificuldades. Para a gente ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, é necessário mesmo que a gente dê muita atenção para o nosso campo emocional, porque ele precisa ser um campo de paz, um campo de harmonia e não um campo de batalha, como normalmente é o que acontece. Então, como é que funciona, tá? Eu vou explicar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? E eu coloquei ontem um vídeo de uma entrevista que eu dei aqui em Portugal no primeiro ano que eu vim para cá, em 2016. E ali eu falei um pouquinho já também sobre como é que funcionava e tal. Então hoje eu vou fazer meio que uma atualização, né? 7 anos depois. Então agora eu vou começar a lançar cada vez mais informações sobre como é que funciona, o que é o nosso sistema energético, que ele é fundamental, que a gente dê uma atenção. Então, é exatamente esse o ponto que eu vou começar falando. Então, assim, todos nós temos o nosso sistema energético. Então, assim como nós temos o sistema circulatório, o sistema respiratório, né, que o nosso corpo precisa funcionar bem, nós temos o nosso sistema energético e normalmente não damos muita atenção para ele. E ele vem pedindo atenção já há muito tempo. Só que nós chegamos num ponto onde nós precisamos parar e olhar para dentro de nós mesmos e identificar aquilo que não tá bom e ter a força suficiente para ir lá e modificar isso. Então, a força suficiente a gente tem quando o nosso sistema energético está funcionando bem. Então, vamos lá. Ele é formado pelo campo emocional, o campo mental e o campo espiritual, os chakras e a aura. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os campos e depois eu vou detalhar um pouco mais, né, cada uma das partes que compõem o sistema energético. Então, nós temos os campos. Temos um padrão mínimo de frequência, que é 6.500 angstrom. Então, imaginem, 6.500 é o nosso ponto de partida. A gente precisa fazer uma avaliação e saber qual é a frequência que os nossos campos estão vibrando. Isso é fundamental, isso é muito importante. Por quê? Porque dependendo da frequência que os meus campos estão, é com o que eu estou sintonizando. Então, se eu quero ter, vamos dizer, pensamentos positivos, se eu quero modificar padrões e hábitos e coisas que eu sei que não são saudáveis em mim, mas eu não estou conseguindo, significa que os meus campos estão vibrando abaixo do mínimo, que é 6.500 angstrom. O nosso padrão ideal de frequência é 14.600. Então, imaginem que nós temos um padrão mínimo, que é 6.500, e o ideal é 14.600. Tem uma diferença muito grande. Mas por que essa diferença grande entre um padrão mínimo e aquele que seria o ideal de nós estarmos vibrando? Porque atualmente nós estamos imersos num mar de energia muito denso, muito pesado. As informações da mídia são sempre, a maior parte, negativas, né? E se nós estamos vibrando abaixo, significa que nós acabamos por sintonizar com tudo aquilo que anda por aquela mesma faixa de frequência. Eu sempre gosto, e vou falar porque assim, é bem representativo essa comparação que eu faço das frequências do rádio, que todos nós sabemos que temos duas frequências, que é AM e FM. A AM é uma frequência mais baixa, onde ali eu consigo ouvir rádios diferentes, com programações diferentes, mas todas na mesma faixa de sintonia. Se eu quiser ouvir uma rádio FM, vou dar um exemplo aqui de uma rádio que eu gosto, que é a Antena 1, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a sintonia. Então, eu só vou conseguir ouvir a rádio Antena 1 se eu mudar a sintonia. Ou seja, eu saio de uma frequência baixa, vou para uma frequência mais alta e lá eu consigo ouvir todas as rádios
com músicas diferentes e programações diferentes, mas na faixa FM. E aquelas que estavam e continuam na AM, eu deixo de sintonizar. Então, eu não consigo ouvir as rádios que estão em faixas diferentes. Trazendo para o nosso campo emocional. Se emocionalmente eu não estou bem, então o que vibra abaixo de 6.500 no nosso campo emocional? Angústia, ansiedade, tristeza, mágoa, raiva, depressão, culpa, medo, qualquer coisa que vocês imaginarem que não é positiva, que não é boa, vibra abaixo de 6.500. Então, vamos supor que o campo emocional está lá porque eu tenho muitas questões internas que eu não consegui trabalhar, que eu não consegui resolver, problemas de relacionamento, alguns traumas que eu passei, então fica tudo armazenado ali. E a minha frequência é essa, eu só posso e só consigo acessar tudo que está nessa mesma faixa. Então, se daqui a pouco eu escuto uma notícia que é muito ruim, que aconteceu algo muito grave, eu já automaticamente, o meu campo emocional, ele vai sintonizar com aquilo ali, porque está na mesma faixa e não tem como ser diferente. Então, aquilo que vibra no nosso campo emocional começa a ser potencializado através daquelas outras situações que eu estou sintonizando. Todos nós sabemos que, vamos falar agora do campo mental, né? Porque eles são uma dupla e eles precisam trabalhar junto. Vamos pegar campo emocional e campo mental, trabalhar em conjunto para que a gente consiga atingir os nossos objetivos e ter a nossa vida e tudo fluir de uma maneira mais tranquila no nosso trabalho e no nossos relacionamentos. É assim que funciona. Bem, então, o que eu vou fazer? Campo emocional tá baixo, mas o meu campo mental tá alto. Isso é muito comum de acontecer. Então, a pessoa tem muita criatividade, ela é muito dinâmica, ela tem vários planos, objetivos na vida, ela é uma empreendedora. Só que o que acontece? A dificuldade em concretizar isso, em trazer para o real, para o físico, é muito grande. Porque se o emocional tá baixo e eles são uma dupla e precisam trabalhar junto, isso não vai acontecer. A não ser que faça um trabalho com o emocional, tire de sintonia tudo aquilo que está mantendo esse campo nessa frequência baixa e aí sim as coisas acontecem. Esse é um dos maiores motivos pelo qual a maioria das pessoas apresenta muitos bloqueios a nível pessoal, a nível profissional e de relacionamento e tudo. Porque se os dois campos estão bem, as coisas fluem de uma maneira bem natural e espontânea e o nosso sistema energético funciona bem também. Então, hoje eu falei dos campos, né? Então, são campo emocional, campo mental, campo espiritual. E vou focar bastante nisso, porque o que determina o bom funcionamento, né? O bom andamento dos nossos projetos, a minha qualidade de vida também, porque daí eu não tenho tanto estresse. Na medida que eu vejo que as coisas estão fluindo para mim, que a minha vida está indo bem, que eu estou conseguindo resolver muitos problemas e que muitos problemas que eu achava que eram muito graves acabam perdendo um pouco aquele peso. Por quê? Porque se eu tô com uma frequência mais alta, eu consigo enxergar de fora e eu vejo que aquilo ali até nem faz tanto sentido eu levar para o lado pessoal e dar todo aquele valor, aquele peso que às vezes não tem. Quando a gente tá com a frequência do nosso campo emocional alta, nós conseguimos nos manter equilibrados para tudo. Para uma conversa, para o trabalho, vamos dizer assim, que a gente está com a frequência bem alta e encontra um amigo que está mal, que está precisando de ajuda, que está passando por uma série de dificuldades, às vezes algumas dificuldades até aquelas pelas quais a gente já passou. E aí ele nos coloca toda essa situação negativa que ele está vivenciando. Se eu tô com a minha frequência alta, eu vou ouvir e de alguma maneira eu vou conseguir colocar em forma de palavras, né, coisas que vão ajudar ele a sair um pouco dessa faixa e pensar de uma maneira diferente e começar a ver a solução e deixar de focar no problema.
Agora, se eu tiver com a frequência baixa, o que vai acontecer? Ele vai falar tudo isso, eu, por estar na mesma faixa vibratória, vou assimilar e os meus problemas, as minhas dificuldades emocionais vão ficar potencializadas. Por quê? Porque eu vou estar carregando o que é meu e automaticamente sintonizando com o que é do meu amigo. Então, esse é um exemplo, assim, básico do dia a dia para a gente entender a importância de selecionarmos aquilo que nós absorvemos através da nossa mente, através da nossa audição. Porque, digamos que a pessoa gosta muito de assistir só notícias de tragédia, disso e daquilo, porque isso é muito comum. Porque ainda existem muitos programas assim, porque muita gente gosta, assiste não vou dizer que se sente bem, porque é impossível alguém se sentir bem vendo a desgraça dos outros. Mas tem alguma coisa ali dentro dela que é muito forte e atrai, ela se sente atraída por esse tipo de coisa. Então, quanto mais ela assiste, mais ela fixa todas essas frequências baixas, essas situações que ela já vivenciou, pode ser nessa vida, pode ser em vidas passadas, e faz com que isso seja ainda muito atrativo para ela alimentar, né, o seu campo mental através daquilo que ela está ouvindo e está vendo. Então fica aqui o convite para a gente começar a pensar melhor sobre o que está consumindo a nível da nossa mente. Como é que eu estou alimentando a minha mente? De que maneira? O que eu estou absorvendo? E como é que está o meu campo emocional hoje? Vamos começar a se questionar o que é que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso, né? Vamos começar a trabalhar esses campos e amanhã então eu vou falar um pouco mais sobre os campos, porque é um assunto que vai render muito, porque a gente precisa pensar gradativamente. Por exemplo, hoje eu lancei a ideia, olha, vamos se questionar como é que emocionalmente eu tô. Né? Eu tô me conectando com o quê? Sintonizando com o quê? O que me faz sentir atraído por isso ou por aquilo? A gente aos poucos vai começando a fazer o nosso autoconhecimento, porque a proposta é essa, né, gente? E amanhã a gente vai continuar falando sobre os campos ainda, porque o sistema energético ele vai dar muito assunto para nós. E voltamos então com mais um vídeo falando ainda do sistema energético com foco nos campos. Um abraço para todo mundo, até amanhã.